paz seja convosco. Você que serve a Deus, você que tem compromisso com o Senhor e até agora não sabe qual é a sua missão, eu vou dizer para você. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe qual é a diferença entre aqueles que são chamados para aqueles que são escolhidos? Se você não sabe, eu vou te explicar. Aqueles que são chamados, eles sabem que tem uma missão deixada por Jesus a ser cumprida aqui na terra. Só que essas pessoas não querem assumir essa responsabilidade. Muitas das vezes o que elas só querem é obter algo da parte de Deus. Uma bênção, um milagre, uma vitória, uma resposta. Já os escolhidos, ele entende que para obter essas coisas só basta ser obediente a Deus, obediente à sua palavra, porque o propósito que Deus tem na vida deles vai muito mais além do que essas coisas. Você lembra quando Jesus teve a sua última reunião com os seus discípulos, antes de subir para o Pai? Ele chega até Pedro e diz: Pedro, tu me ama mais do que estes? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus fala para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, ou seja, dá continuidade com o meu trabalho, termina a minha missão, porque eu já estou indo para o Pai. Então, todos aqueles que servem a Deus têm essa missão de continuar com o ministério deixado por Jesus Cristo. Então, você que serve a Deus há anos e até hoje não sabia qual era a sua missão, você está sabendo agora. É continuar levando a palavra de Deus a toda a criatura. Vamos para a palavra para a gente poder entender melhor. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, vai dizer o seguinte: e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Veja só, irmãos, essa ordenância que o Senhor Jesus nos deixa aqui, ela é para todos, sem exceção, para o pastor, para o missionário, para o diácono, para todos aqueles que se diz cristão, que se diz servo de Deus. Você tem essa missão, você tem essa responsabilidade de pregar as boas novas, de levar a palavra de Deus a toda a criatura. Infelizmente, existem algumas pessoas que colocam desculpas para não fazer isso. Elas dizem assim: eu leio a Bíblia, mas eu não vejo Jesus correndo atrás das pessoas. As pessoas que corriam atrás de Jesus. Vamos lá. Por que que as pessoas corriam atrás de Jesus? Meus irmãos, Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. E as pessoas só corriam atrás de Jesus porque era elas que precisavam de Jesus e não Jesus delas. Então, as pessoas, elas iam com amor, com prazer. A Bíblia diz que essas pessoas deixavam até tudo de lado para ir ao encontro de Jesus. E sabe o que era que acontecia? Essas pessoas voltavam diferente. Essas pessoas voltavam curadas, saradas, libertas, salvas. Você quer ter um exemplo também da Bíblia, que Jesus, ele também ia atrás das pessoas? Da mesma forma que as pessoas iam atrás de Jesus, Jesus também ia atrás das pessoas, porque ele não ficava no conforto da sua casa, esperando que as pessoas fossem lá. Vamos para a Bíblia, Mateus capítulo 9, versículo 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. O que é que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que Jesus ia passando por onde, Thales? Pelas cidades, pelos povoados, ensinando nas sinagogas. Então, da mesma forma que as pessoas iam até Jesus, Jesus também ia até as pessoas, porque ele não ia pregar para o vento, ele não ia pregar para a parede, ele não ia pregar para ninguém, ele ia pregar para as pessoas. Por isso que ele ia pelas cidades, ele ia pelas sinagogas, ele pregava nas aldeias. Então você vê que da mesma forma que o povo deixava tudo de lado para ir ao encontro de Jesus, Jesus também ia ao encontro dessas pessoas, porque ele não ficava na zona de conforto, como muitos ficam colocando desculpa. Vamos lá, vamos dar continuidade. No livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 ao 20, olha o que ele vai dizer. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Amém, irmãos? Então veja só, além de Jesus deixar uma missão para cada um de nós, ele ainda se responsabiliza que vai estar conosco em todos os momentos, todos os dias,
até a consumação dos tempos. Sabe por quê? Porque se Jesus não estivesse com a gente não sabia o que dizer, o que falar, a gente não teria reação para fazer nada. Por isso que Jesus, ele se responsabilizou de estar conosco, não só hoje, não só amanhã, mas todos os dias, dando força, dando coragem, para que a gente possa dar continuidade com o seu ministério aqui na terra, levando a palavra de Deus para os perdidos, para aqueles que estão longe da presença de Deus. Então, essa é a nossa missão. Já dizia o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ai de mim, se eu não anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Amém? Vamos dar continuidade. No livro de Atos, capítulo 13, versículo 47, vai dizer o seguinte: pois assim o Senhor nos ordenou. Veja só, é uma ordenância do Senhor Jesus. Você já viu aquele ditado que diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo? Então quem tem juízo não vai questionar, apenas vai obedecer. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que vocês levem a salvação até os confins da terra. Então o Senhor, ele fez, sobre nós uma luz, para que a gente possa ser o exemplo dele, para que a gente possa levar a palavra dele mais adiante. Meu irmão e minha irmã, deixa eu falar mais uma coisa para você. O Senhor, ele te escolheu não foi para ficar de braços cruzados. O Senhor, ele te escolheu não foi para esquentar um banco de uma igreja. Não. Ele te escolheu com a missão: vai por todo mundo, prega o evangelho, prega a minha palavra, cura no meu nome, liberta no meu nome, salva no meu nome. Então, irmãos, nós precisamos cumprir com o chamado de Jesus. Infelizmente, existem pessoas que não vão porque muitas das vezes já se conforma com um cargo que tem, pensando que muitas das vezes cargo salva. Deixa eu falar uma coisa para você. O cargo, ele pode te dar nome, ele pode te dar fama, ele pode te dar aplauso, ele só não pode te dar a salvação. Nós precisamos cumprir com o chamado de Deus. Nós que servimos a Deus, nós somos servos, nós somos serviçais, nós somos mordomo do Senhor Jesus. Se você aceitou o Senhor Jesus, automaticamente ele te dá uma missão para ir por todo mundo e pregar o evangelho. Essa missão é minha, essa missão é tua. Então vamos cumprir com o nosso chamado, porque Deus não nos escolheu por acaso. Ele, como ele é poderoso, ele podia usar os serafins, os querubins, os anjos, os arcanjos, mas ele tem o prazer de me usar, de te usar, para falar do nome dele, do amor dele, daquilo que ele fez pela humanidade. E as pessoas e o mundo precisam ouvir mais de Deus, mas infelizmente são poucas pessoas que querem assumir essa responsabilidade. Mas você pode questionar dizendo: olha, Thales, eu sirvo a Deus, eu tenho um compromisso com Deus e tenho essa vontade de pregar a palavra de Deus, de sair pelo mundo afora para ganhar almas para Jesus. Mas tem um porém: eu não sei pregar. Meu irmão, não tem problema, porque para tudo Deus tem uma solução. Vamos para a Bíblia? A Bíblia vai dizer no livro de Mateus, preste atenção, capítulo 10, versículo 20: não sereis vós quem falareis, mas o Espírito de vosso Pai falará em vós. Então, o que é que você vai ser? Você vai ser apenas um instrumento, um canal, um vaso. Você vai ser apenas boca de Deus aqui na terra. O Espírito Santo vai estar sobre você e ele vai colocar as palavras dele no seu lábio. Você lembra quando Deus deu uma missão para Moisés de ir até Faraó para libertar o povo de Israel do Egito? Moisés começa a colocar várias desculpas, dizendo: ah, Senhor, eis que sou eloquente, porque tenho uma boca pesada, a língua pesada, não sei falar, não tenho facilidade para falar. E realmente Moisés não tinha facilidade para falar, mas isso não era desculpa para Deus. Aí quando Moisés fala essas coisas, sabe o que é que Deus fala para Moisés? Moisés, quem é que dá a boca ao mudo e faz ele falar? Quem é que dá ouvido ao surdo e faz ele ouvir? Quem é que dá visão ao cego e faz ele enxergar? Sou eu, Moisés, o Deus de teus pais. Vai, porque eu serei com a tua boca e eu vou dizer tudo o que você vai dizer diante de Faraó. Aí Moisés sente firmeza, sente confiança e vai. Só que Moisés, ele faz mais uma pergunta a Deus. Ele diz: Senhor, e quando eu vier aos filhos de Israel e eles me perguntarem: qual é o teu nome? O que direi?
E o Senhor fala para Moisés, Moisés, diga o seguinte, o eu sou o que sou, me enviou aqui. Então, irmãos, a gente vê que Deus estava o tempo todo colocando as palavras dele na boca de Moisés, para Moisés falar com o faraó. Porque quando Deus manda, ele se responsabiliza. Então não tem para que temer, porque o Espírito Santo está sobre a tua vida e é ele que vai convencer as pessoas dos seus maus caminhos, dos seus maus pecados. Você vai ser apenas um instrumento. A obra quem vai fazer é Deus. Amém? Mas você pode questionar também dizendo, mas Thales, isso tem um porém. O quê? Eu não sei ler, quanto mais pregar. Não tem problema, irmãos. Eu não já falei que para Deus não tem problema, porque para tudo ele tem uma solução? Quando o povo estava na frente do mar, o que foi que Deus fez? Abriu o mar. Quando o povo estava reclamando porque estava faltando água, Deus fez brotar água da rocha. Então, para tudo, Deus tem uma solução. Se você não sabe ler, se você não sabe falar do amor de Deus, apenas viva o verdadeiro evangelho. Seja um caráter de Deus, seja um exemplo de Cristo, viva como ele viveu, ande como ele andou, faça como ele andou fazendo, e as pessoas irão notar isso em você. Por quê? Porque as pessoas não têm o costume de observar as nossas vidas, as pessoas não têm o costume de observar tanto as nossas vidas que acabam esquecendo delas. Então, quando você começar a viver o verdadeiro evangelho, quando você começar a viver, o exemplo que Jesus ele deixou para você aqui na terra, as pessoas vão notar isso em você e vai dizer, olha, ali é um verdadeiro cristão, ali é uma verdadeira cristã. Sabe o que é que elas vão fazer? Elas vão querer ter o mesmo estilo de vida que você tem. E o que é que elas vão fazer, Thales? Elas só não vão ser você, porque a forma que Deus te fez, ele destruiu, para não existir ninguém mais igual a você. Então o que é que elas vão fazer? Elas vão ter o desejo de servir o mesmo Deus que você serve. E olhe que você não falou nada, você não pregou nada, apenas pelo estilo de vida que você tem, por ter o caráter de Cristo, por ter o exemplo de Jesus, por ser a imagem e a semelhança de Deus. As pessoas irão notar isso em você e isso irá chamar a atenção dela. E elas vão ter o desejo de servir ao Deus que você serve. Então você, sem pregar, você acaba ganhando almas para Jesus, pelo modo de vida que você vive na presença de Deus. Então, irmãos, para Deus não tem desculpa. Todos nós fomos chamados por Deus para salvar. Aprenda isso e guarde isso no seu coração. Todos nós fomos chamados por Deus para salvar. Espero que você entenda essa palavra e guarde no seu coração. Todos nós temos uma missão de dar continuidade com o ministério que o Senhor Jesus deixou aqui na terra. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.